vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca, sim, destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Continuando o assunto, quero falar sobre o terceiro inimigo. Quero falar sobre o diabo como nosso adversário, inimigo de nossas vidas. Do jeito que a carne é nossa inimiga, o mundo nosso inimigo, o diabo também é nosso inimigo. Deixei para falar sobre Satanás por último, porque a nossa carne, não adianta dizer para ela vai embora no nome de Jesus, que ela não consegue, ela não está nem aí. Ela não se sujeita à lei de Deus, ela não consegue. Agora, o diabo não, o diabo ele está sujeito à autoridade do Senhor, no nome de Jesus. Ele foi vencido, portanto ele é obrigado a se submeter, se sujeitar ao Senhor. Agora, devemos reconhecer que ele é um inimigo muito ardiloso, muito inteligente, do ponto de vista da sabedoria deste mundo racional e diabólica, conforme diz Paulo, na carta dele aos Coríntios. Mas, de fato, ele tem muitas artimanhas. E como a Bíblia trata desse tema, nós precisamos também considerar o assunto, para que não sejamos presas fáceis aí na mão do diabo. Primeiro é importante entendermos que Satanás tenta inculcar na raça humana de que ele não é tão mal assim. O diabo tenta fazer isso da seguinte maneira: o bem não é tão bom, o mal também não é tão mal. Então as pessoas começam a questionar a veracidade da bondade e a veracidade da maldade. Porque se o bem não é tão bom e o mal não é tão mal, logo quase que se equiparam, não? O objetivo de Satanás é preparar essa raça humana para a sua vinda pessoal, através do anticristo. A raça humana está sendo toda seduzida, preparada para a vinda do anticristo, aquele que é contra Cristo. Como é que os monstrinhos se apresentam nos filmes e nos desenhos? Monstrinhos bons. Ah, agora já tem monstrinho do bem. Não é só monstrinho do mal. Existem monstrinhos, mas é monstrinho do bem, não tem problema. Levando as crianças a se acostumarem com o monstrinho do bem. Paulo, Tessalonicenses, diz que ele viria com grandes sinais de prodígios para fazer o bem, entre aspas. Monstrinho bom. Como é que é a fisionomia desses monstrinhos? Me recordo daquele monstrinho do filme do Spielberg lá, o ET. Nossa, que bonzinho. Que ETzinho, gente boa. Tá vindo de outro canto. Tem nada a ver com o nosso jeito de ser, mas nossa, quanta sensibilidade, não? Daqui a pouco a raça humana está trazendo para dentro de si a possibilidade de admitir a monstruosidade como coisa boa, como coisa que não tem muito problema. Amados, temos que convir que tudo isso é uma estratégia extremamente persuasiva. Uma estratégia qualquer não. Agora a pergunta é: será que temos consciência que o diabo é nosso inimigo, nosso adversário? De fato? Será que paramos para ver que esse ser caído, esse ser maléfico, que foi contrário a nosso Deus, que foi precipitado da presença de Deus, juntamente com a terça parte dos anjos,
esse ser peçonhento que lá no Éden, com a sua astúcia, enganou o coração de Eva? Será que temos consciência de que estamos num ambiente onde Ele é o Deus desse ambiente? Será que temos consciência de que estamos num mundo que jaz nesse maligno, que este mundo está sendo orquestrado por ele? Logo, ao satisfazer o mundo, satisfaz o coração de Satanás? Será que nós estamos tendo a sabedoria do Espírito suficiente para discernir o que vem de Deus e o que vem do diabo através do mundo? Amados, o diabo é nosso adversário, nos odeia. E a Bíblia relata vários nomes ao diabo. E cada um desses nomes aí realça um traço da sua personalidade. Essa personalidade maléfica, cruel, homicida. E eu gostaria de não ler os textos, mas todos têm referência. Mas dizer a vocês do que a Bíblia trata ele e o que significa esse tratamento desse nome. Existem mais de 30 variações do caráter, da personalidade de Satanás na Bíblia. Por isso que às vezes você vê lá inimigo, depois você vê adversário, depois você vê lá príncipe deste mundo, pai da mentira, porque cada situação dessa está mostrando quem ele é. Deus está falando assim, ó, saiba, conheçam bem o traço, a personalidade, o perfil desse seu adversário. Satanás significa adversário, aquele que tem inveja de nossa comunhão com Deus, nossa fidelidade com Deus. Ele não suporta nossa fidelidade e comunhão com Deus. Por isso que ele se apresenta com esse nome. Tentador, o que induz o justo a pecar e abandonar a fé. Beelzebu, maioral dos demônios, senhor das moscas. O gênio que preside a corrupção. Belial, homem sem lei, marginal, salafrário. Antiga serpente, mostra o seu tempo de existência na terra, juntamente com a sua astúcia de enganar. Grande dragão, mostra-nos o caráter destrutivo de Satanás. Leão que ruge, o seu desejo de devorar as pessoas. Deus deste mundo, mostra o seu domínio e poder sobre esta terra. Maligno, demonstra a sua conotação maligna e perversa. Príncipe deste mundo, aquele que governa este mundo. Assassino mentiroso, mostra os seus desejos de matar-nos e de mentir. Príncipe da potestade do ar, aquele que governa muitos demônios nas regiões espirituais. Pai dos ímpios, aquele que tem domínio sobre os que não têm Deus. Isso é um capetão, viu, gente? Capetão da pior qualidade. Tudo que não presta tem naquele ser. Tudo que não presta habita em Satanás. O diabo é o contrário de Cristo. Tudo que é bom, tudo que presta, está em Jesus. Tudo que é mal, tudo que não presta, tudo que é contrário àquilo que Deus gosta, que Deus ama, a pessoa encontra na pessoa de Satanás, no diabo. O que vocês acham da personalidade desse inimigo? Quanta crueldade, não? Quanta perversidade num ser só. Quanto desejo de matar. O detalhe, amados, que isso é um inimigo real, viu? Quando fala que a nossa luta está na região espiritual, tem muita gente querendo subir monte para lutar com o diabo lá de cima. Amados, região espiritual é onde tem ar. Tendo ar, estamos diante
de uma região espiritual. 1 milésimo aí de distância da terra, já estamos ar. Tem capeta por tudo que é canto por aí, gente. Tem demônio para tudo que é gosto e tipo, para fazer tudo que não presta por aí. Por isso temos que estar muito atentos com esse negócio, porque o desejo dele é matar, roubar e destruir a maior quantidade de homens possível, porque ele sabe que o dia dele está próximo e o que vai ocorrer com ele no grande dia. Portanto, é importante para ele estender não somente a sua maldade, mas estender também esse fato real e verídico, que é a sua condenação eterna da parte de Deus por causa das suas atitudes lá no céu. A condenação imposta por Satanás através de Deus, ele não quer ficar com ela sozinho. Ele sabe onde ele vai ficar na eternidade das eternidades. Portanto, é importante para ele tocar na criação de Deus, para de alguma maneira ofuscar, aborrecer, entristecer o plano original de Deus ao criar a raça humana. É a forma dele revidar, é a forma dele contestar o Senhor, é arrastar por si a quantidade maior de seres humanos possível, porque assim ele não ficará sozinho e de alguma maneira ele está tocando no propósito de Deus ao criar o homem. Que Deus criou a raça humana, não foi só você e eu, todos os homens foram criados para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus. Todos foram criados para fazerem parte da família do nosso Deus amado. Mas o diabo não quer isso. O diabo não quer isso. Queridos, todos os ímpios, quer queiram ou não, sabendo ou não, estão debaixo do governo e da autoridade de Satanás. Por isso que, se você for pegar o Novo Testamento, eu peguei só os textos que tratam sobre expulsão de demônios. Jesus expulsando demônios no Novo Testamento. É impressionante a quantidade de demônios que Jesus expulsa e quantidade de pessoas envolvidas com esse serviço que o diabo presta à humanidade, de oprimir e possuir as pessoas. Jesus expulsou muitos demônios. Quero ler um texto de Mateus 8, que ali fala, nos dando uma conotação de quantidade, pelo menos, para a gente ter uma noção, já que eu não vou ler todos os textos mesmo. Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Trouxeram muitos endemoniados. Lê direitinho se está escrito endemoniados aí. Vê se é isso que está escrito. Vê se é endemoniados. É o que está escrito aí? Ninhados. Ninho. Demônios aninhados na pessoa. Já viu um passarinho no ninho? Olha lá. Pode ser desse tamanho assim. Se está chocando, parte para cima se alguém querer tirar, não? E Jesus expulsou muitos demônios que estavam dentro da vida das pessoas. Eu queria ler um texto para a gente poder dar uma olhadinha nesse perfil maléfico. Mateus 17. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho, versículo 14 até o 18 só. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe aos seus discípulos, eles não puderam curar. Respondendo Jesus: Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Trazei-me. Até quando sofrereis? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e ele saiu. E desde aquela hora o menino, quem que estava endemoniado aí? O demônio não poupa nem os inocentes, amados. Nem os inocentes. Só para nós entendermos, eu li esse texto para a gente poder entender toda a maldade do diabo. Ah, é inocente, é criança, não tem problema. Eu vou lá oprimir. Temos que ter muita clareza
de que temos um inimigo. Quem foi que tentou Jesus? Lucas 4:2 e Lucas 4:13. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. 40 dias tentado pelo diabo, nosso amado Jesus. Depois diz o quê? E acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. 40 dias, não dei conta de fazer você pecar, né, Jesus? Tá bom, eu vou descansar um pouquinho, porque até eu estou cansado de te tentar, mas eu volto. Tentou Jesus, ausentou-se e voltou novamente no ministério de Cristo. Quantas vezes? Tentando a nosso amado Jesus. Se tentou a Jesus, não tentaria a nós? Que somos de Jesus também? Que estamos lutando contra aquilo que é dele? Amados, por isso devemos nos atentar para as advertências feitas por Cristo e pelos apóstolos acerca desse adversário. Precisamos ter conhecimento para que a gente não venha, por ignorância, sucumbir ou sofrer por causa de Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amados, crente que tinha medo do diabo aí agora se enrolou, né? Mas depois você vai ver que você não precisa ter medo dele não, porque agora você descobriu que ele está ao derredor. O capetão fica ao derredor das pessoas. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao, e o diabo ao dedo. Então, redor, onde ele chegar aqui, tem coisa boa. Tem anjo do Senhor me guardando. Não vai tocando assim não, que você quebra a cara, capeta. Compreendemos? Mas ele anda ao nosso, buscando ocasião. Vamos ver que hora que ele vai dar vazão para a carne dele. Vamos ver que hora que ele vai falar amém para essa vontade da carne. Se ele admitir a vontade da carne, eu pongo na cacunda dele, eu monto na cacunda dele. Buscando a quem possa, patona do leão mau. Seu espírito de destruição, necessidade de fazer o quê? Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? O que é ser sóbrio? Eu gosto de dar exemplo natural para as pessoas entenderem mais fácil. É não ser bêbado. Sobriedade é o contrário de bêbado. O tonto não é sóbrio. O sóbrio não é tonto. E o que mais? Vigiai. Está sempre atento. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, querendo nos acabar, querendo nos destruir, querendo nos matar. Por isso eu tenho que fazer o quê? Ficar sóbrio e vigiar. O que nós precisamos fazer, irmãos? Sóbrios e... Vamos falar então? Sóbrios e vigiar. Por quê? Porque o diabo é nosso adversário. E onde ele está? Ao derredor. Com qual objetivo? Nos tragar, nos levar para ele. Já viu na televisão? Menino tomando banho na caixa d'água foi tragado pelo cano. É isso que o diabo quer fazer com a gente, nos levar para ele. 2 Coríntios capítulo 2, final do versículo 10, versículo 11, tem um assunto que eu acho importante. Paulo tinha repreendido um pessoal da igreja de Corinto, tinha muita gente com as costas machucadas, porque Paulo tinha descido a lenha, e teve um deles lá que não aguentou, ficou meio chateadinho com Paulo, com essas coisas. Aí Paulo lasca essa aí. Achou? Não. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás,
porque não ignoramos os seus ardis. Você sabe qual que era o ardiz do diabo nessa situação? Deixar um irmão com problema no coração com Paulo. Levar os dois a terem problema de relacionamento. Às vezes você tem problema de relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, e você trata esse negócio como um negócio natural. Você não está nem aí. Ah não, foi uma briguinha. O diabo está lá ficando todo fortão, porque você está dando comida para ele. Está te destruindo, te levando por inteiro. E você está lá ignorando os ardis de Satanás. Você sabe o que é ardis? É um propósito maléfico. É algo planejado. É algo orquestrado. Você já viu às vezes nos casais, nos casamentos, quando o casal tem um problema, parece que sempre tem que ter o culpado. Não pode ter engano, não pode ter tido um desentendimento de comunicação, não, você é culpado, acabou. E ponto final. Queridos, sabe como é que Paulo trata essas coisas? Me perdoa. O cara estava lá todo estragado, Paulo detona ele para ele se recuperar, mas fica sabendo que esse cara podia de alguma maneira ter problema no coração e assim um diabo seduzi-lo ao erro. Ele diz, então eu perdoo tal, na presença de Cristo faço isso porque eu não ignoro e eu não quero ser vencido pelo diabo. Significa que se nós ignorarmos, se nós tivermos uma postura tola no tocante às artimanhas, aos ardis do diabo, ele pode nos vencer sim. Porque ele é mais forte, é mais poderoso, lá na frente vocês vão entender que não, mas porque nós fomos ignorantes. Diz, não ignoramos. Ignorar, meu amado, sabe o que é? É você fazer de conta que não existe. É você não ter conhecimento. Quantas vezes o diabo pega as coisas do dia a dia, arma com as suas artimanhas terríveis, para operar uma perversidade no nosso coração, unindo aquilo, e não nos levantamos em fé repreendendo o ataque do diabo contra as nossas vidas. Quantas vezes, não? Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz, porque nossa luta, ou porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes da maldade contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. Uai, você não falou que nosso inimigo era a carne? Agora aqui Paulo está falando que não tem que lutar contra a carne, isso não é confusão? Não é mais, porque vocês entenderam que a Bíblia trata a carne de várias formas. Lembra que eu falei carne, ser humano? Aí a carne, ser humano, aí não é o sarx, é o self. Porque nós não temos que lutar contra o esposo, contra a esposa, contra os filhos, contra o patrão, contra o empregado. Nós temos que lutar contra Satanás. Amados, se nós soubéssemos o tanto que o diabo fica contente, quando um de seus ataques, a gente em vez de repreender a ele, e contra ele a gente vai contra a nossa esposa, aí ele fica lá batendo palminha, ô beleza, deu certo hoje, ô joia, isso aí. Aí já coloca no lado do atacado, você é mais forte que ele, parte pra cima também. Você acha que vai levar desaforo pra casa? Que isso? Vai lá, minha filha, reaja. Esse marido seu não merece tudo isso não. Aí ela vai lá e fica fortando e parte pra cima dele, e o diabo tá lá, vai lá. Fazendo a vontade dele. Ele orquestrou e você entrou dentro. Ele criou todo o ambiente e você entrou. Nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra Satanás. Contra o diabo, nosso adversário. Temos vários exemplos de ataque do diabo na palavra de Deus, onde ele ataca as pessoas, onde ele oprimia de várias formas. Uns venceram, outros foram vencidos por ele. E é importante ter esses relatos dos vencidos e dos vencedores, para a gente poder saber de que lado a gente quer ficar e como a gente deve se comportar para não ser vencido pelo diabo. Vamos ver alguns deles. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Eu coloquei esse texto aqui para nosso coração se encher de temor e entender que não podemos retroceder. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então diz, voltarei para minha casa de onde saí. Você e eu, quando nos convertemos a Cristo Jesus,
éramos morada dessas coisas ruins. Ao nos convertermos, Ele é obrigado a sair de nós. Agora passamos a ser uma casa vazia, uma casa onde o diabo não mora mais dentro dela. Aí o diabo que saiu faz o quê? Sai por aí, leva consigo, diz assim: vou voltar para a casa onde saiu. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, pior do que os primeiros. Assim também acontecerá nessa geração má. Você se converte, os demônios saem. E eles ficam por aí rodando. O dia que ele chegar e encontrar você, sabe aquele jeitinho? Ah, vou embora mesmo, não dá pra ficar não, tá difícil. Ah, tá muito difícil a minha vida, é uma luta, uma desgrama, que coisa ruim. Tô triste, tô desanimado, tô isso, tô aquilo. Aí disse: é verdade? Quer ficar com a casinha vazia? Eu tô sem casa, tô querendo habitar uma casa de novo. Você tá afim que eu volto pra lá? Eu tenho dito assim, amados: o dia que o homem ficar desanimado de Jesus, ele se anima com Satanás. Eu sou animado com Jesus porque eu desanimei com Satanás. Vocês não me conhecem, muitos sabem da minha história, mas se tinha uma coisa na minha vida que eu tive muita experiência assim, de pertinho com ele, foi o diabo. Quando eu era ímpio era um negócio. Nunca vi tanto capeta acompanhar a vida. Onde eu ia, o capetão estava lá. Quando eu passava na frente de um centro de macumba, na casa espírita, aí pronto. Arrupiava do dedo do pé à cabeça. Aí eu, filho de crente, falava assim: ó, diabo, dentro de mim não, hein? Você fica por aí, aqui não. E era uma relação terrível. Porque eu sabia que eu não tinha autoridade para expulsá-lo. Porque eu não estava com o Senhor. E eu ficava naquela situação terrível, porque aqueles capetas estavam ali perto de mim. Eu sabia que eles estavam doidos para me lascar. E eu, aquele negócio, eu fico aí, eu fico aqui. Mas eu nem olhava para trás de medo. Falava assim: rapaz, não vou olhar não, que daqui a pouco aparece ele com o chifrão nele, eu vou ter que correr muito. O diabo é assim. Ele é mau. Sabe o que eu percebia isso? Porque eu era muito guri, deveria ter uns 8 anos de idade. Eu tive experiência com Deus. Eu estava no encontro uma vez e me converti ao Senhor dentro de mim. Eu estava escutando um homem de Deus pregar e vi aquele homem sendo usado pelo Senhor. Eu disse: ah, Senhor, ah, que Deus grande, eu quero você na minha vida, eu quero ser um homem de Deus, eu quero me converter a ti. Eu era guri. E aí meus pais me levavam para os encontros e aquilo foi coisas de Deus entrando dentro de meu coração. E aí eu comecei a ser um homem perceptível às coisas do Espírito. Aí eu percebi o diabo. Me recordo quando eu passava na frente daquelas casas que vendia coisa de macumba, aquelas balconistas se alvoroçavam, porque os demônios que habitavam nelas se alvoroçavam todos. Eu assim: aqui não, capeta. Diabo, adversário. Agora vocês acham? Esse monte de demônios saiu de minha vida, que ele não pode mais fazer nada contra mim. O que ele está buscando? Uma ocasião para poder me lascar, para poder me destruir, para poder me arrebentar, para fazer eu voltar para a lama, para voltar para o vômito, largar a mão do arado. Amados, eu desanimei com o diabo, estou animado é com Cristo. Não posso me desanimar de Cristo de jeito nenhum, porque o cara ou só tem Jesus ou o diabo para servir, não tem outro ser humano, outro ser no meio. Ou o cara está no capeta ou está com Cristo. Ou o capiroto manda ou Jesus manda. Se você desanimou com Jesus, você tem que começar a ficar animado com o capeta. Você quer isso para você? Nem eu. Não, vocês ficaram em silêncio. Vocês querem isso para vocês? Ah, tá, nem eu. Por isso devemos nos manter cheios de Cristo e nunca vazios. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui. Uma época, rapaz, saiu um moço do nosso meio. Eu me encontrava com ele. E aí, como é que você está? Eu disse: estou bem. E eu sou questionador, eu ficava assim: Deus, o que está acontecendo? Esse cara está falando que está bem, rapaz. Aí eu fui para casa. Fiquei esse negócio na cabeça, pensando: o cara está bem, como é que saiu de Jesus? Está bem, não sei o que, blá blá. Aí eu descobri que todo mundo tem uma poupança espiritual. Todo mundo tem.
Você e eu. Todo o tempo que você passar na vida da igreja, você vai colocando dinheiro espiritual, uma riqueza celestial, lá no céu lá. Deus rouba alguém? Sim ou não? Deus toma alguma coisa dos outros? Não, você foi adquirindo e ele foi colocando no seu cofre lá. Todo mundo tem um cofre no céu, viu? Tem gente que tá com a merrequinha desse tantinho assim. Aí, você sai. Deus não fica com aquilo que não é dele? Diz assim, os dons e a graça são irrevogáveis, diz a palavra. Aí o cara sai. Aí ele começa a gastar os troquinhos que ele tinha juntado com Deus. Vai gastando. E quanto ele estiver gastando, ele vai falar que está tudo. Aí um dia acaba a grana. Aí começa a ficar tudo. Aí ele volta, sabe fazer o quê? Comer as bolotas com os porcos. Tá lá, parábola do filho pródigo. Pegou a riqueza, saiu, gastou. Se encontrasse aquele moço no período que ele estava com a grana que ele tinha saído do bolso, Deus, eu não sabia de Deus nada. Eu tô bem pra caramba. Mas um dia, quem faz isso, vai junto com o porco comer bolotas, comer lavagem. Porque esse é o intento do diabo. Nunca podemos ficar vazios de Cristo. Cheios de Cristo, sempre. Amém? Amém? Lucas 18, 12. Podia ler Mateus, já está mais perto, mas já falei Lucas. A parábola do semeador, podia voltar lá, mas vamos ler em Lucas mesmo. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra para que não salvem crendo. Olha só, o diabo rouba a palavra nos corações, para as pessoas não se salvarem crendo. Ele sabe que se você crer na palavra, você se salva. Ele sabe que a raça humana, se crer na palavra do Senhor, será salva. Portanto, ele vai lá e tenta arrancar a palavra colocada no coração. Esse foi o que foi semeado em beira de caminho, diz a expressão de Cristo. Você sabe o que é beira de caminho, gente? Eu vou dar esse exemplo a vocês, porque às vezes essas coisinhas nos ajudam a entender muito uma palavra. Você sabe o que é terra de beira de caminho? Eu vou falar para vocês vão entender. Quando a gente anda a pé, que vai passar numa esquina vazia, qual que é a primeira atitude nossa? Cortar no meio em diagonal para o caminho ficar mais. Você já viu? Tem mato da direita, mato na esquerda. E o caminho como é que fica? Limpinho. Por que ficou limpinho? A terra ali ficou socada, ficou dura. Amados, cuidado com o coração, terra de beira de caminho. É coração duro. Coração duro. A palavra de Deus bate lá, chega, quica, volta. Não tem lugar. Coração duro. O diabo vai lá, a semente está exposta, arranca a sementinha, leva embora. E você continua com seu coração endurecido, sem poder salvar-se. Cuidado. A palavra nos alerta para que nossos corações não venham se endurecer pelo engano do pecado, diz a palavra. Cuidado. Lucas 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual estava entre os 12. Rapaz, que coisa, hein? O cara era discípulo direto de Jesus. O cara vivia com Jesus todos os dias. Foi amado como todos os outros 11. E ele deixou o diabo entrar em seu coração. Você acha que o diabo entrou no coração de Judas numa situação só? Está Judas lá, temente a Deus, amando Jesus, fazendo a vontade de Deus. Aí o capeta chegou um dia e disse: eu vou morar aqui dentro, Judas, você deixa? Com certeza. Foi um processo de queda. Foi um processo. Judas foi tentado. Provavelmente Judas estava querendo ser o ministro da fazenda no governo de Jesus.
queria cuidar da grana. No meio do assunto, ele descobriu que Jesus não estava afim de ser rei. O negócio de Jesus era muito espiritual e ele estava afim de uma fama natural. E ele começou a falar assim: rapaz, será que vale a pena lutar por esse cara? Será que vale a pena? Será que esse cara merece? Eu estou correndo um risco de vida, rapaz. Se um cara desse me pegar, me mata por causa desse Jesus. O que ele quer da vida? Esse cara não quer nada, rapaz. Eu quero é um rei, um cara que mande nesse povo. Eu quero ser ministro da fazenda. Eu quero é mandar na grana desse povo todo. Você sabe de uma coisa? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu vou pelo menos ganhar alguma coisa com esse cara. Eu vou entregar. Ele gostava pouco de dinheiro, né? Vender Jesus por 30 moedas de prata, ele gostava pouco de dinheiro. Ele não tinha quase má intenção financeira na vida, aquele cara. Rapaz, é o seguinte: enquanto é tempo, vendo esse Jesus, livro o meu lucro, pelo menos, que eu fiquei com esse cara aí 2 anos, tira a minha parte, não vou livrar as diárias, mas pelo menos eu ganhei um dinheirinho. Agora você imagina se nesse processo todo Judas chega para Jesus e: Jesus, amigo amado, está vindo uns negócios do meu coração acerca de sua pessoa. Eu estou mal porque eu queria um reino deste mundo, cara. Eu queria ser ministro aí da fazenda do teu governo, e eu estou vendo que você não está querendo fazer esse negócio. E está vindo no meu coração o desejo de vender você, rapaz. De te entregar na mão dos teus inimigos. Vocês acham que Jesus ia fazer o que com esse moço? Ele ia ministrar a vida para ele. Perdão, arrependimento, libertação, como fez com tantos outros que confessou o seu pecado. Confessa a tentação, confessa o ataque do diabo, desmascara as trevas na sua vida, que nunca ele vai entrar em você. Nós estamos em Lucas 22, então vamos agora para outro versículo, 31. E disse também o Senhor: Simão, Simão, ô Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, desconfirma teus irmãos. Simão, amado, você sabe o que é cirandar? Vou usar uma expressão mais nossa. É aquilo que o padeiro faz com trigo. Já viu a mãe fazendo bolo em casa? A gente só pensa que cirandar é provar. É mais do que provar. É pegar a massa do bolo e sovar, e dar tapa nela, mexer para lá, mexer para cá, e vai para lá, e vai para lá. O diabo falou: Jesus, deixa eu pegar esse Pedrinho aí, esse Simão, deixa ele na minha mão que eu vou dar tanta taca nele, vou ver se ele fica em pé. Aí Jesus falou assim: calma, rapaz, eu pedi por você para que a sua fé não desfaleça. Eu não quero que você desanime de jeito nenhum, Simão. Você sabe o que aconteceu depois desse aviso de Jesus para Simão? Sabe o que ele fez? 3 vezes negou Jesus. Muita cristocidência, não? Se Simão tivesse dado ouvido o que Jesus tinha dito, queridos, o homem que falou que dava a vida por Cristo o negou diante de uma simples serviçal. E aí, se o diabo partir para cima, nossa fé vai desfalecer? João 13, olha o processo. De novo, Iscariotes, aqui já outra ocasião. João 13:2 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Qual que é o entendimento que a gente consegue ter lendo um negócio desse? Ele tentou colocar e conseguiu colocar no coração de Judas. Olha só, não foi um negócio que chegou de uma hora para outra. Tentou, e Judas fez: será? Colocou. Aí Judas, você sabe o que fez? Teve que se suicidar porque não aguentou a agonia na acusação do diabo. De fato, entregou Jesus traindo. E o mesmo demônio, o mesmo capeta que fez isso com Judas, colocando no coração dele essa malignidade, essa perversidade contra Cristo, foi o mesmo demônio que deve ter sussurrado no ouvido dele: você não presta, você não adianta mais para nada, agora o seu fim é a morte, toma vergonha, vai lá e se mata, rapaz.
Você imagina como é que vai ser as pessoas olhando para você, sabendo que foi você que o beijou, você que o traiu. Mata-se! Já estava com aquilo que era do diabo. Ficou fácil para o capeta, não? Ele foi lá e... Atos, bendito seja esse vento, Senhor. Brisa suave. Atos 5, 3. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse contra o Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Guardando não ficava para ti, vendia não estava no teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu, e um grande temor veio sobre todos que o viam. O que o diabo fez com Ananias? Colocou uma mentira. Quem é o pai da mentira? Uma mentirinha só, não tem problema não. Veja bem, Ananias, você vendeu, cara, é muita grana. Você vai dar um monte de dinheiro lá para os homens, vai ficar com moral, com a liderança, hein? E você ainda ficou com a sua parte, com o seu quinhão. Para que dar tudo? Só que você fala que deu tudo, que é para você, né, ficar assim com um cara de generoso, um homem bondoso, um homem de abnegado, hein? Mentistes a Deus. Por isso que tem muito morto-vivo por aí. Muito morto-vivo. Precisa reviver em Cristo Jesus. Ananias aceitou a mentira do diabo em seu coração e mentiu contra Deus. Atos, está vendo o tanto de ataque do diabo do Novo Testamento? Esse é aviso para a gente, do jeito que a gente se posicionou contra a carne, contra o mundo, temos que nos posicionar contra o capiroto, contra coisa ruim. Atos capítulo 13, versículo 10. O contexto aqui é aquele procônsul, o Sérgio Paulo. Ele está ouvindo a palavra de Deus, o cara se converte, o cara quer Deus, o cara quer viver a vida de Deus. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos dele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo da justiça, não cessará de perturbar os retos do caminho do Senhor? Elimas estava lá, buzinando no ouvido do discípulo: sai daí, rapaz, não é assim nada, não precisa ser desse jeito não, e esses caras são radicais, sai daí. O diabo usando pessoas para poder perturbar a sua fé, para corromper. 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias, conversações corrompem os bons costumes. O diabo, quando não vem em pessoa, manda seus enviados. E não esqueçamos, aí no mundo está todo mundo, todas as pessoas debaixo do governo de Satanás. Irá usar essas pessoas para nos tocar, para que cada um de nós, em algum momento da vida, venha a fraquejar. Ele sempre vai querer usar as pessoas. Você acha que ele vai colocar aqueles dois chifrão feios assim, com aquele garfão saindo fogo pela boca? Quem é desse? Mas um capeta assim, disfarçado de um amigo de colégio, um capetão assim, disfarçado de amigo de trabalho, um capeta disfarçado no corpo de uma menininha bonita, um capeta disfarçado num carrão, Você já sabe do político que morreu e tinha que decidir se ia ficar no céu ou no inferno? Vou contar para vocês então. O político morreu. Só que antes de decidir onde que ele ia ficar, ele passava por um pré-estágio. Ele chegava lá num canto, lá no céu. Aí antes de chegar no céu, ele recebia lá, um anjo recebia ele. Ele falou assim: é o seguinte, aqui você tem que decidir onde você quer ficar, no céu ou no inferno. Nós vamos ter que decidir isso agora. Assim, então como é que nós vamos fazer? Não, é o seguinte, primeiro você vai no inferno, aí você veja como é que é aquele negócio lá, depois você volta e a gente bate papo. Aí você vai decidir se você quer ir pro céu. Tá bom, beleza. Então, lá, colocou ele no elevador, tá no inferno. Aí ele já estava esperando todo aquele negócio, inferno. Quando ele abriu a porta do inferno, só coisa boa, rapaz. Pessoal rindo, bebendo, batendo papo. Encontrou os amigos dele que tinham morrido no Senado, na Câmara Federal, aquele negócio todo, assim. Só gente boa batendo papo. Eu disse: rapaz, que coisa boa, bicho.
E aí passou a tarde toda batendo papo, aquela confusão, conversa pra lá, conversa pra cá. Aí o anjo chegou assim, vamos embora. Não, espera um pouquinho, eu tenho mais uma assunto para não, vamos embora, mas vamos embora, não precisamos decidir esse negócio. E aí eu subi, chegou lá em cima. E aí? Vamos agora lá conhecer o céu para você decidir onde você quer ficar. Eu disse, não, para, calma aí. Vamos perder tempo não, eu sou homem prático. Fala o seguinte, eu vou pro inferno mesmo. Eu falei assim, mas você nem conhece o céu, cara? Eu disse, não, para com isso, rapaz. Eu já sei onde eu quero ficar, eu já decidi tudo, vou pro inferno, quero ficar no inferno. Encontrei meu pessoal, gente boa, ó, sei que tá falando que quer ir, tá bom. Coloquei ele no elevador e quando a porta abriu, uma língua de fogo, opa, calma aí, rapaz, eu tô no endereço errado. Aí ele vai, o que tá acontecendo? Já encontrou um amigo dele que tinha batido papo, rapaz, o que tá acontecendo? Cadê a festa? Eu falei assim, não, rapaz, nós estávamos em campanha política, pô. Nós já descemos do palanque, agora nós estamos na realidade. Nesse mundo o diabo está em campanha política, viu? Eu quero que você saiba disso. O diabo está fazendo campanha, ele está no palanque. Está te mostrando as menininhas, está te mostrando a sedução das riquezas, está te mostrando a paz deste mundo, a felicidade deste mundo. Ele está em campanha, ele está no palanque. Só que um dia o palanque cai. Aí o ser humano vai para o inferno, chamado Lago de Fogo, onde que todos serão jogados junto com Satanás. Lá não existe morte, lá só existe dor, sofrimento, e todos os que são dele ficarão lá. Salmo 1, eu estou falando sobre as más companhias, né? Que vai corromper nossos bons costumes, que o diabo usa essas pessoas para poder de alguma maneira persuadi-los a abandonar ou desviar a fé. Eu gosto desse texto porque ele é muito conhecido, mas pouco compreendido. Vamos ver se o Senhor nos dê graça para ensinar melhor ele. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Existe uma bem-aventurança para aqueles que não se detêm. Agora você sabe o que significa esse negócio? Detendo o caminho dos pecadores, no original, é assimilar o seu modo de vida ou costume. Porque sabe o que a gente pensa, detendo o caminho dos pecadores? Eu pensei isso a vida inteira, até eu descobrir a verdade. Que é o seguinte, eu não posso estar junto com os caras, porque se eu for pro boteco, essas coisas, não, aquele negócio ali não dá, né? Caminho dos pecadores. Não, é mais que isso. Às vezes eu estou na minha casa, mas eu fico pensando naquele amigo meu, que tem um jeito de fazer as coisas erradas interessante. Eu fico pensando na possibilidade de fazer aquilo que não presta porque eu vi, porque eu estou vendo. Você está no colégio, daqui a pouco você vê as pessoas tendo um tipo de comportamento que se você não fizer aquilo, você vai ficar sendo o patinho feio da conversa. Você vai ficar sendo rejeitado, as pessoas não vão te aceitar no grupo. Ai, o que eu faço agora, Jesus? Eu vou assimilar o costume de vida deles, porque assim eu sou aceito no grupo. Façamos nossas palavras de Paulo. Te repreendo, filho da perdição. O espírito da mentira, que é do diabo, vai vir de alguma maneira nos enganar e seduzir ao erro. Provérbios capítulo 2, 11 a 13 diz assim: o bom juízo te guardará, e a inteligência te conservará para te guardar, te livrar do mau caminho e dos homens que diz coisas perversas. Se você tiver juízo, você vai sair fora dos caras que diz coisas perversas. Perversidade é aquilo que perverte. Perverte o quê? A santidade de Deus, aquilo que pertence a Deus em nossas vidas. O bom juízo nos guarda desse tipo de gente. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Está na palavra de Deus. Devemos guardar pelo juízo essas coisas. Capítulo 13, versículo 20 diz assim: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Os antigos, não sei se vocês, os pais de vocês usavam esse ditado, mas na minha casa meu pai usava um ditado mineiro, diz assim: quem com porco mistura, farelo come. Se você se misturar com porco, você vai comer farelo. Você vai para a lavagem do porco. Temos que ter posicionamento.
porque o diabo vai usar os filhos dele daí nas trevas. Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, ele fala: não vos defraudeis, falando dos casais agora, viu? Daí fala: não vos defraudeis mutuamente, a não ser por mútuo consentimento, para vos apegardes à oração. Mas diz lá que é por pouco tempo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa abstinência sexual. Quantas mulheres aí que inventa dor de cabeça, enxaqueca disso, cansado daquilo, não sei o quê. Você está expondo o seu marido ao pecado, à tentação do diabo. Não seja usada por Satanás, irmã. E tem muito homem também aí que eu sei que não deixa a sua esposa exposta na mão do diabo. Não façam isso, para que Satanás não vos tente. Basta a tentação normal do dia a dia. Não precisa ele usar um dos cônjuges para aperfeiçoar o seu ataque contra nós, amados. Por favor. Amados, tem um texto de Paulo em Coríntios que eu acho fantástico para mostrar para a gente o tanto que esse diabo quer arrebentar com a gente. 2 Coríntios, a segunda carta dele, capítulo 11, versículo 14, diz assim, 14 e 15. E não é maravilhas ou não maravilheis, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo. Olha só, rapaz. O diabo dá um jeito de ficar parecendo com a coisa boa. A coisa ruim quer parecer com a coisa boa. Com qual intuito? Arrebentar com a gente. Com qual objetivo? Destruir a gente. E não é muitos, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Além do próprio capiroto se transfigurar em coisa boa, ele ainda usa um monte de cabra dele aqui na terra para também ficar parecendo coisa boa, para acabar com todo mundo. Mas o fim dele vai ser segundo a obra. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O Senhor é
céu.